Boa tarde, meus irmãos. Aqui é o irmão François. Estou aqui na minha casa para trazer e fazer esse vídeo para ficar registrado no meu canal. E é de uns vídeos que eu estou fazendo que hoje em dia, por causa da pandemia, por causa do mundo que nós vivemos, esse mundo louco de a pessoa querer comer o melhor dessa terra, né? Nós vamos falar aqui a respeito do dinheiro. O que Jesus falou a respeito do dinheiro? Se dinheiro é pecado, se dinheiro não é pecado. Então, a opinião minha, primeiro, o dinheiro para mim é uma potestade. O que é uma potestade? Potestade é tudo aquilo que age, pensa como ser humano, mas não é um ser humano, como o dinheiro. Dinheiro, a pessoa mata por dinheiro, a pessoa faz amizade por dinheiro, a pessoa cresce por dinheiro, a pessoa morre por dinheiro. Então o dinheiro é uma potestade. E a Bíblia está cheia de mensagem escrita. E principalmente eu que defendo, que creio como Jesus, o centro da minha vida, o Senhor da minha vida. E Jesus, ele falou a respeito sobre dinheiro. Então a palavra final é de Jesus. Então eu quero ler um texto aqui que está em Mateus. Como sabe, quem é cristão, leu capítulo 6, a partir do versículo 19. Mateus, o Evangelho de São Mateus, a partir do versículo 6 e versículo 19. E eu vou ler aqui, vou abaixar minha cabeça, porque tem uma luz aqui, aí eu vou ler aqui para vocês. Se quiser vir mais para perto, pode vir. Ó, não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrão minam e roubam. Mas ajuntei tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrão não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A cadeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou hão de odiar um e amar o outro, e se dedicará um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, a Deus e ao dinheiro, a Deus e à riqueza, a Deus e ao mundo capitalista. Pois isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que hás de comer, e pelos que haveis de beber, nem quanto os vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta. Olhais para as aves do céu, que não semeia, não seca, nem ajunta em celeiro, e os vossos pais celestiais as alimenta. Não andeis vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covarde à sua estatura? E quanto ao vestuário, porque andeis solícito, olhares para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e não finam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Olha aí a simplicidade de Jesus. O que é que Jesus fala? Que os lírios, que os pássaros, que a simplicidade da natureza, do que é natural, é mais rico e é mais poderoso, é mais glorificante que o nosso sistema de acúmulo, nosso sistema de predador dos bens materiais. A simplicidade do Evangelho derruba esse poderoso, entre aspas, de nós comer o melhor da terra. Jesus Cristo já derruba o significado do Velho Testamento,
que é o homem chegar a Deus para comer o melhor da terra, e Jesus Cristo derruba isso por terra. Ele fala que o melhor da terra, o melhor da vida é nós viver em simplicidade. Vem aqui, lê aqui mais aqui, ó. Enquanto vós, vestuários, porque andais solícito, olhares para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e não finam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lança no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquieto, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que vestiremos. Porque toda estas coisas os gentios os procuram. Quem é os gentios? Os pecadores. Quem é os gentios? Os publicanos. Quem é gentil para a Bíblia? Aquelas pessoas que não têm um evangélico, que nunca leu, que não conhece a Cristo. É aquelas pessoas que estão vivendo numa selva. Aquelas pessoas que têm ideologia de esquerda, ideologia de direita, que é acima do evangélico. Mas aquela pessoa que crê no evangélico sabe que o evangélico ele é transcendente, porque ele derruba qualquer ideologia. Quem crê no evangelho está acima de qualquer ideologia e não é aceito por nenhuma ideologia, porque o evangelho é contrário a qualquer ideologia ou filosofia humana. Vem aqui comigo. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A justiça do homem não, a justiça de Deus. Nós temos que querer entender a justiça de Deus. O próprio Martim Lutero conheceu a verdadeira justiça de Deus. Ele vivia atormentado pela justiça do cristianismo. Pela justiça do cristianismo, dos papas. Hoje tem muitas pessoas vivendo atormentadas pela justiça dos assembleianos, pela justiça da Assembleia de Deus, da presbiteriana, dos templos, mas não é a justiça de Deus. A justiça de Deus é outra coisa, é outro patamar. Vem aqui comigo. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos esqueçais, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Oh, glória! Então, amados igreja, então, amados irmãos, igreja do Senhor, porque a igreja é eu, a igreja é você. Estou aqui nessa manhã, dia de sábado, vindo aqui meditar sobre nós, cristãos, sobre essa perversidade que está nos cultos, da teologia da prosperidade. Essa teologia que estão tirando o sono, tirando a quietude das pessoas que estão em Cristo Jesus. As pessoas que estão em Cristo Jesus estão buscando as mesmas coisas que o gentio, buscando os bens a qualquer custo, os bens materiais. E uma coisa nós temos que entender, que fica confuso quando a gente começa a falar isso. Olha para João Batista. Olha a preocupação de João Batista. O que João Batista comia? Mel e gafanhoto silvestre. Ele não tinha casa, ele não tinha nada. Ele não vivia de acordo com o sistema. João Batista era um marginal. O que é um marginal? É uma pessoa que fica a mais da sociedade. João Batista era contra a sociedade romana, contra aquela cultura grega, contra os religiosos do templo. Ele vivia a mais. Olha a preocupação dele. Do quilo de arroz, da economia. Não tinha essa preocupação. Esse que é a simplicidade do evangelho. Jesus Cristo já se fez parte da comunidade. Já andou, mas sem perder a sua essência. Sem perder a sua mácula. Ele sentava com qualquer um.
ele andava, ele ensinava, ele pregava, ele discipulava. Ele dizia para as pessoas, como aqui está escrito, que as pessoas não é para ficar perplexo com esse mundo, com esse sistema, com o que há de vir, com o que há de comer, de vestir. Isso está em todo o Evangelho, principalmente na carta de Timóteo, que você lê lá. Apóstolo Paulo já sabia que o evangélico já tinha muitas pessoas comerciando o evangélico, querendo ganhar dinheiro, dinheiro mesmo, através do evangelho, querendo enriquecer através do evangelho. E apóstolo Paulo falou que a pessoa tem que ficar quieto, satisfeito, contente com o quê? Com a de comer e com a de vestir. Se você hoje tem o que comer, se você hoje tem o que vestir, é para estar satisfeito, segundo o evangélico. Porque o evangélico também prometeu o quê? Perseguição. Prometeu isso que Paulo sofreu, perseguição, peste, tortura. Não prometeu carro novo não, porque não existia nem carro novo naquela época. Então isso daí é uma falácia da teologia da prosperidade, é uma falácia do nosso mundo pós-moderno contemporâneo. O que Deus permitiu nós foi a salvação, nós sair do pecado, nós olhar para o nosso semelhante, olhar para as pessoas que estão ao vosso redor e ter compaixão, ter misericórdia, ter amor, ter ternura. Essa é a missão do Evangelho. É acolher. Isso que Jesus fez. Jesus acolheu a prostituta, acolheu aquelas pessoas que não eram dignas de pertencer àquela sociedade. Aí eu vou mais além. O Evangelho não tem o Evangelho e para Deus não existe o adjetivo ou o subjetivo pobre. Não existe o subjetivo pobre. Porque, se você analisar Deus, quando fez Adão e Eva, eles fez rico ou pobre? Não. Isso daí é natural. Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden. E eles não fez o Adão e a Eva rico. Porque isso daí é do homem. Isso daí é da evolução humana. Isso daí é do sistema capitalista. É o sistema capitalista que classifica se você é rico, se você é pobre. Para Deus não existe essa classificação. Por isso que Jesus Cristo aqui falou, não existe essa classificação para Deus. João Batista, o Evangelho fala que Jesus se fez pobre no contexto humano. Ele se fez pobre no contexto humano. Mas Jesus Cristo não saía frustrado porque não tinha o que os Césares tinham, o que os imperadores tinham. Não. Ele viveu a sua vida de acordo com o que era para ser vivida a sua vida e ensinada a sua vida. Na simplicidade. Ele, João Batista, os apóstolos, sem essa ganância de querer ser, de querer ter sucesso. Isso daí é a paranoia que é inventada no sistema capitalista. Pra cá, Fran, tá muito deitado. Então, eu vou aqui pegar aqui agora vou pegar aqui. Não sei se vocês estão me vendo direito, então. Eu vou pegar aqui, porque a minha filha já cansou aqui e eu tô... Então, eu quero ensinar para vocês, nessa manhã, nessa dificuldade que a gente está vivendo, do Evangelho, que a gente tem que crer nos frutos do Evangelho. Quem é cristão tem que crer no fruto do Evangelho. Qual é os frutos do Evangelho? Amor, longanimidade, paz, justiça, fé, simplicidade do evangélico. Não é querer ter, não é querer ser mais que os outros, mas sim buscar a simplicidade do amor, do caráter do evangelho. Aquele que tem o caráter, a simplicidade do evangélico, ele tem tudo.
ele pode viver na rua, dentro de uma caverna, ele pode viver nas maiores dificuldades que o ser humano tem, mas ele nunca é aprisionado, porque a liberdade está dentro de cada um. A liberdade do ser está dentro de você. A partir que você achar que você é liberto, você se torna liberto. Aquela frase, se verdadeiramente, João 8, capítulo 32, se verdadeiramente Cristo Jesus vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Então buscar essa liberdade, e para a gente crer nessa liberdade, a gente tem que crer em Jesus. Só Jesus Cristo que pode nos libertar do refúgio, do pecado, desse mundo bipolarizado, com as ideologias que não cabe no evangélico, ideologia de esquerda, ideologia de direita, ideologia do centro. O que cabe no evangélico, o evangélico acolhe, e qualquer um que tem conhecimento sabe o que é que cabe no evangélico. Qualquer um que lê a Bíblia, qualquer um que lê a filosofia política, qualquer um sabe o que é que cabe do evangelho, o que é do evangélico. E o evangelho me ensina que a partir de Cristo, eu observo Cristo e eu retenho as coisas boas. O que é bom eu retenho, o que não é bom eu jogo fora, não serve para o evangelho. Não serve para o evangélico. Então, eu queria nessa manhã orar e avisar que essa loucura que o mundo pós-moderno coloca, que a gente tem que ter, não, a gente não tem que ter nada, que a gente tem que ter sucesso, a gente não tem que ter nada. Isso daí é uma mentira. O que eu já sou mais do que vencedores. Segundo Romanos capítulo 8, versículo 28 adiante. Eu sou mais do que vencedores. Aquele que está em Cristo Jesus Cristo é mais do que vencedores. Então esse negócio de ter sucesso, esse negócio de crescer, isso daí é um papo furado de um sistema pecaminoso de trevas. Se os seus olhos vê trevas, todo o seu coração vai ver trevas. Se os teus olhos vê pureza, todo o teu corpo vai ver pureza. Então, amados irmãos, busca a simplicidade, busca os frutos do amor, do perdão, da misericórdia, da compaixão. A teologia da prosperidade é o capitalismo. É o capitalismo, a teologia da prosperidade é o capitalismo. Não estou dizendo que é o sistema financeiro capital, não. Você tem que estudar, tem que buscar entender. O sistema financeiro monetário é uma coisa. Em Cuba existe o que lá? Existe o sistema financeiro deles. Mas ele é capitalista? Não. E eu estou defendendo Cuba? Não. Eu estou explicando o que é um sistema financeiro monetário. O capitalismo é a teologia da prosperidade. O que é a teologia da prosperidade? É a ganância. É a cobiça. É o querer ser mais, é o querer ter mais, é o que acumular. E o evangelho é ao contrário. Nós temos que dividir, não acumular. Tem pessoas, né, que dessas igrejas, que diz que morava debaixo da ponte. Aí o sucesso era dele. Eu morava debaixo da ponte, não tinha nada, agora eu tenho 1 milhão na minha conta. O que tem de evangelho? Nada. Se ela chegasse, rapaz, eu morava debaixo da minha ponte. Agora eu tenho 1 milhão. Mas eu peguei todos aqueles meus irmãos que moravam comigo e dividi com eles. Dei uma casa para cada um. Já muda o evangelho. Então o evangelho não é querer ter, não é ter prosperidade, não é ter riqueza material. Mas o evangelho é ter a simplicidade do bem. E a vocação é a mesma coisa. Como eu penso, eu sonho um dia de ser pastor, sim, de pregar o evangelho, sim. Eu sonho, sim, de ser professor, concursado. Isso daí é o que? É querer ter riqueza? Não, é querer ter uma vocação. A partir do momento que você tem uma vocação, eu tenho uma vocação, nós vivemos dessa vocação como médico, como advogado,
como professor, como engenheiro, é uma vocação. Não é querer ter riquezas, não é querer ser mais que o outro, não é querer ter acúmulo, é ter uma vocação, ter dignidade e sonhar que todo mundo tenha dignidade. Olha para os lírios do campo, que a glória dele foi maior que a glória de Salomão, os lírios do campo. Então, amados igreja, amados irmãos, vamos orar em nome de Jesus Cristo nessa manhã. E eu não peço que você feche os olhos, mas abre o teu entendimento, o teu conhecimento, tanto do Evangelho. Se você é cristão, você tem que começar pelo Mateus. Mateus. Tem que ler toda a carta de São Mateus. Depois de Marcos, Lucas, João. Lê de novo, lê. E ter Jesus Cristo como a fonte da sua vida. Como o principal conteúdo. E a partir de Cristo, tu tem que ler as outras fontes que você gosta. Então, eu queria que nessa manhã, nesse dia chamado hoje, você orasse comigo. Pai querido, Pai amado, Pai maravilhoso, obrigado pelo dia, pelo ar, que é de graça, que nós respiramos de graça, pela vida que foi doado de graça, pela saúde que é de graça. Obrigado, Pai, pelo alimento que é de graça. Tudo, Pai, que você nos deu foi tudo de graça. Não existe nada pago. O universo foi feito de graça. O planeta Terra foi feito de graça. Tudo que existe foi feito do amor, da ternura, desse favor imerecido, que é de graça. E tudo dado ao ser humano de graça. Então, Pai, nos faz nós ser, meu Pai, e conhecer a generosidade do verdadeiro evangélico, que é se doar, que é amar, que é ter paciência, longanimidade, fruto do amor, fruto do perdão, da misericórdia. E em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço por mais um dia. Amém.